Olá, começando mais uma atividade de língua portuguesa, hoje para falar um pouco sobre o uso de alguns sinais de pontuação para indicar diálogos, conversas nas histórias. Bom, na aula passada, nós conhecemos o conto de artimanha chamado Sopa de Pedras. Preste atenção no seguinte trecho dessa história. A velha, que já estava com vontade de tomar sopa, perguntou: "Quando ficar pronta, posso provar um pouco?" "Claro, dona", respondeu Pedro Malas Artes. Agora, vamos destacar alguns dos sinais aqui de pontuação utilizados para organizar o texto e exatamente para indicar a nós, leitores, que se trata de um diálogo. Aí está. Repare que os dois pontos ao final da primeira frase indica, anuncia, antecipa que alguém irá falar. E os travessões, nas linhas de baixo, marcam o início das falas dos personagens. Então, nesse formato de texto, é bastante importante o uso correto desses sinais de pontuação para indicarmos aí as falas dos personagens. Algo que não acontece ou não é utilizado quando tratamos de histórias em quadrinhos. Afinal, nós já sabemos quem está falando o que na história em quadrinho por conta dos desenhos e por conta dos balões que apontam para o personagem que está falando. Por exemplo, nessa história o menino diz: "As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior." E a menina também comenta: "Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores." Pois bem, e se nós quiséssemos transformar esta história em quadrinho em um texto? Poderíamos começar copiando as falas, não é mesmo? Aqui a fala do garoto e aqui a fala da menina. Mas o texto, somente com essas duas falas, não vai fazer muito sentido. Nós não vamos saber que é um menino falando, que é uma menina respondendo. É preciso acrescentar alguns elementos. Então vamos lá. Vamos observar que no primeiro quadrinho os dois meninos estão caminhando. Então quem sabe a gente poderia acrescentar ou antecipar que teremos a fala de alguém deste modo. "Enquanto caminhavam, o menino disse..." Atenção para a pontuação, ó. 2 pontos e travessão, para anunciar o que ele está dizendo. Em seguida, a gente também pode adicionar aqui: "A menina também falou." 2 pontos e travessão. Agora sim, o diálogo dos quadrinhos parece estar melhor construído para que a gente possa ler sem a necessidade dos quadrinhos. Isso demonstra um pouco da diferença desses dois tipos de texto. A história em quadrinho, que dispõe de imagens, de desenhos e dos próprios balões para construir os diálogos, e do texto que, não tendo esses recursos, precisa do uso da pontuação, da organização dos parágrafos e da indicação de qual personagem está falando. Bem, o seu desafio hoje será transformar estes quadrinhos em um texto, ou seja, fazer o exercício que nós acabamos de demonstrar aqui. Transformar aquelas falas dos personagens ali na história em quadrinho em texto, lembrando de fazer uso da pontuação, os 2 pontos, o travessão. Um bom trabalho, e assim que terminar a sua atividade, fotografe, encaminhe para o seu professor e para a sua professora.